Fala pessoal, bom dia a todos. Nós somos o grupo de vitalidade do 8º período de medicina e vamos dar início ao GeriCast, o seu podcast de geriatria. Hoje vamos falar sobre alcoolismo e vitalidade. Para falarmos disso é preciso entender o que é vitalidade. A vitalidade em idosos refere-se à capacidade de uma pessoa mais velha se manter ativa, saudável e com energia para realizar suas atividades diárias e desfrutar da vida. É um estado de bem-estar físico, mental e emocional, que contribui para uma qualidade de vida positiva na terceira idade. Ela está relacionada a vários aspectos. Na saúde física, ela envolve ter um corpo que funciona bem, com boa mobilidade, força muscular e flexibilidade. Também inclui a ausência de doenças crônicas graves que possam limitar a capacidade de uma pessoa idosa de se mover e cuidar de si mesma. Na saúde mental, a vitalidade também tem um papel muito importante. Ela ajuda a ficar mentalmente alerta, capaz de se concentrar, tomar decisões e manter um estado emocional equilibrado. A saúde mental positiva contribui muito para uma sensação de vitalidade. Resumindo, a vitalidade nos idosos é um estado de saúde e bem-estar, que engloba a saúde física, mental, emocional, social e espiritual. Manter esses aspectos em equilíbrio pode ajudar os idosos a se sentirem mais vivos, ativos e felizes à medida que envelhecem. No episódio de hoje, nós decidimos falar do álcool, pois o consumo do mesmo pode afetar a vida dos idosos de maneira significativa e geralmente tem um impacto mais pronunciado devido a várias mudanças no corpo e no estilo de vida que ocorrem com o envelhecimento. Agora, vamos responder a 10 perguntas importantes que facilitam a compreensão do porquê o álcool pode afetar a vitalidade nos idosos. Fiquem atentos, vamos lá! Como identificar um dependente de álcool? Bom, não é tão fácil, mas podemos observar os prejuízos sociais causados pelo consumo do álcool. Podemos ver quando a família se afasta da pessoa porque não aguenta mais. Podemos ver também quando a pessoa perde o emprego. Além disso, outro sintoma da dependência do álcool é o abandono progressivo de atividades que a pessoa tinha prazer em fazer. Por fim, outro sintoma a se observar é quando a pessoa começa a restringir toda a atividade social em detrimento do uso do álcool. Por exemplo, não vai mais a encontros e só vai aos locais onde tem álcool. O que é abstinência alcoólica e como identificar caso aconteça comigo se eu parar de beber? A abstinência acontece ao parar de ingerir a bebida alcoólica, quando essa ingestão acontece em grandes quantidades e a longo prazo. Quando alguém bebe muito álcool por muito tempo, o corpo pode começar a mostrar sinais diferentes que não acontecem quando a pessoa não bebe. Isso porque o seu corpo se acostuma com o álcool. O álcool mexe com coisas no nosso cérebro que nos fazem sentir calmos, felizes ou animados. Por isso, muitas vezes as pessoas bebem quando estão nervosas ou estressadas. Quando alguém para de beber, mesmo que o álcool não esteja mais afetando o nosso cérebro, o corpo ainda continua fazendo essas substâncias que podem fazer a pessoa se sentir muito agitada, inquieta e até tremer. Os sintomas de abstinência podem ser variados e, nos idosos, pode acontecer de maneira mais intensa ou diferente. Os principais sintomas são ansiedade, coração acelerado, nervosismo, irritação, mau humor, tremores, suor excessivo, dor de cabeça, dificuldade para dormir, enjoo e vômitos. Além desses, os idosos podem apresentar confusão mental, desequilíbrio, agravamento das condições médicas pré-existentes e mudanças importantes na pressão arterial. Esses sintomas irão aparecer até, no máximo, 3 dias depois do último consumo. Então, se faz mais tempo do que isso que você ingeriu bebida alcoólica, muito provavelmente você não terá sintomas de abstinência. Caso você deseje parar de beber, mas tenha medo por causa dos sintomas da abstinência, vale a pena procurar um médico para ajudar nesse processo de forma segura. Gosto de beber algumas vezes e tenho medo de passar do ponto. Tem alguma quantidade que seja segura para que isso não aconteça? O consumo de bebida alcoólica é algo que muitas pessoas fazem, mas precisamos entender como isso afeta especialmente os idosos. A Organização Mundial de Saúde vem nos dizer que beber mais do que 2 doses por dia para homens
e uma dose por dia para mulheres pode ser perigoso para os idosos. No entanto, não existe uma quantidade exata que sirva para todos os idosos, porque isso vai depender de alguns fatores, como por exemplo, os remédios que tomam, se tem problema de saúde, metabolismo, a sua vulnerabilidade genética e a sua sensibilidade pessoal do álcool. Além disso, a gente precisa entender que o consumo diário de álcool, além de trazer dependência, pode trazer alguns efeitos adversos para a população mais idosa. Quando nós envelhecemos, a nossa capacidade de pensar e agir pode diminuir um pouco. Se os idosos costumam beber muito álcool, isso pode afetar ainda mais a maneira como eles vão pensar e reagir. Portanto, é uma boa ideia evitar beber álcool com frequência se você for mais velho. Isso vai ajudar a manter a sua mente e o seu corpo funcionando bem e melhor. Eu gosto de tomar um vinhozinho à noite para dormir bem. Isso faz mal para a saúde? Bom, se você gosta de tomar um pouco de vinho ou qualquer outro tipo de álcool para dormir, é bom entender uma coisa. Eles podem até ajudar a pegar no sono mais rápido, mas tem um detalhe, eles podem atrapalhar o sono lá no meio da noite. Isso acontece porque o álcool afeta a qualidade do sono, deixando-o mais superficial e menos reparador. Entretanto, se você só tomar um pouquinho de vinho de vez em quando, não costuma fazer mal. Ainda mais se for pouco vinho e se for só de vez em quando, mas isso não pode se tornar um hábito. É importante lembrar que os idosos, naturalmente, já têm algumas mudanças no sono, costumando dormir menos e ter um sono mais superficial. Então devemos sempre nos atentar para não perpetuar outros hábitos que piorem ainda mais esse sono, porque sabemos que ele é fundamental para a nossa vitalidade. Portanto, se você quer realmente dormir bem e ter um sono melhor, existem outras medidas que costumam ajudar mais. Essas medidas nós chamamos de higiene do sono, e algumas delas podemos citar seriam ter uma rotina de sono certinha, criar um ambiente calmo para dormir, evitar coisas que o deixem agitado antes de dormir, ou realizar atividades estressantes perto do horário do sono, como trabalhos ou ainda atividades físicas muito próximas do horário de deitar, ou tomar substâncias que ativem mais a mente, como o café. Sou hipertenso. Eu posso beber de vez em quando? Bom, isso depende. Muitos idosos hipertensos não têm hipertensão isolada, mas sofrem da chamada síndrome metabólica, que significa que estão acima do peso, têm diabetes associado e a gordura do sangue está acima do normal. Nesses casos, o álcool pode ser especialmente prejudicial, porque depois de ser metabolizado, ele se deposita como gordura no fígado e em outros órgãos. Mas o indivíduo que pratica atividade física regularmente, tem uma alimentação equilibrada e possui como doença apenas a hipertensão, pode não sofrer nenhuma descompensação se ingerir o equivalente a uma lata de cerveja por dia. Mas, lembrando que passar a semana sem ingerir não permite que se ingira grandes quantidades no final de semana ou em uma festa que a pessoa ocasionalmente vá. Qualquer volume diário acima do volume que tem uma latinha, uma taça de vinho ou 50 ml de bebida destilada vai afetar negativamente o controle da hipertensão. O uso de medicações que podem interagir com o álcool também deve ser avaliado. No final, é importante entender que este é um assunto polêmico, até mesmo dentro da medicina, e estudos novos estão sendo feitos e publicados todos os anos sobre o tema. A possibilidade de poder beber ou quanto se pode beber deve ser avaliada por um médico, caso a caso, pesando riscos e benefícios para o indivíduo. Como o álcool poderia afetar o sistema digestivo e impactar no conceito de vitalidade? Bom, as bebidas alcoólicas são muito variadas, temos os destilados e os fermentados. Quando paramos para pensar no álcool como produto de limpeza doméstico, sabemos que ele é capaz de eliminar bactérias e outros micro-organismos. Nosso intestino possui diversos micro-organismos que trabalham para a nossa saúde. Podemos chamá-los de bactérias do bem. A partir do momento que ingerimos o álcool, nós iremos intoxicar essas bactérias benéficas, prejudicando o funcionamento desses trabalhadores do bem. Mas precisamos entender também como funciona o trabalho dessas bactérias. Elas processam o alimento que ingerimos para usarem como alimento para elas e produzem, em troca, diversas vitaminas que o nosso corpo precisa. Na natureza, chamamos essas relações de protocooperação, onde dois seres vivos se ajudam e saem ganhando. Ela o alimento e nós as vitaminas.
Quando destruímos as bactérias do bem, o intestino entende que alguém está atacando seus amigos. Isso leva ele a tentar se defender e acaba também absorvendo menos nutrientes do alimento que ingerimos. Outro ponto importante é que muitas vezes uma pessoa que bebe muito não se preocupa muito com a sua alimentação. O conjunto desses mecanismos faz com que o resto do corpo tenha menos vitaminas para fazer as suas funções. Isso faz com que ele tente priorizar o que seja mais essencial para a sua sobrevivência. Algumas vitaminas, como a do complexo B, principalmente, são muito afetadas com a ingestão do álcool. E elas desempenham diversas funções, como produção de células sanguíneas, função dos neurônios, sistema imunológico, produção de energia, saúde da pele, cabelos e unhas, entre várias outras. Por essa lógica, alguns dos problemas que podem surgir são anemia, propiciar o aparecimento por infecções, o adoecimento por infecções, queda de cabelo, falta de energia, dificuldade de memória e raciocínio, dores pelo corpo, entre vários outros. Por isso é tão importante usar esse exemplo do álcool para entendermos a importância de evitar o seu consumo e manter uma alimentação adequada para ajudarmos os nossos trabalhadores do intestino, as bactérias. Algumas dicas gerais para uma alimentação mais equilibrada são o consumo de vegetais, verduras, frutas, peixes, carnes, aves, ovos, laticínios, cereais, grãos e gorduras em pequena quantidade, entre outros. Realizar refeições menores mais vezes ao longo do dia também é uma boa. E também deve-se evitar os alimentos muito processados, como embutidos, por exemplo, presunto, bacon, salsichas, os alimentos muito gordurosos, como frituras, e muito ricos em carboidratos, evitando aqueles doces em excesso e os alimentos com muito sódio. O ideal sempre será o acompanhamento com um profissional especializado na área, no caso, nutricionista. Ele irá montar uma rotina alimentar baseada nas suas necessidades, com quantidades ideais de cada alimento. Também é importante evitar o consumo do álcool, especialmente das bebidas destiladas. Quanto menos álcool, melhor. Eu uso muitos remédios no dia a dia, para dor, para afinar o sangue, para depressão. Posso beber de vez em quando? O álcool interage com muitos medicamentos. Poder ou não consumi-lo vai depender de quais medicamentos estão em uso. Alguns medicamentos para a dor, como a dipirona, potencializam o efeito do álcool. Já o uso de paracetamol com álcool aumenta o risco de hepatite medicamentosa. O AS, que é usado para prevenir o tromboembolismo, se usado em conjunto com bebidas alcoólicas, aumenta o risco de sangramentos no estômago. O álcool também aumenta as reações adversas e o efeito sedativo dos antidepressivos, assim como diminui a eficácia deles. Também é perigoso consumir álcool durante tratamento com ansiolíticos, como os benzodiazepínicos, pois ele aumenta o efeito sedativo e o risco de coma e insuficiência respiratória. Então, se você pretende beber, converse antes com seu médico, para ele avaliar as possíveis interações medicamentosas. Lembrando que, independentemente dos remédios que você utilizar, o consumo de álcool pode causar danos, principalmente se não realizado com moderação. O álcool realmente aumenta as chances de quedas de um idoso dar um tombo? Como isso funciona e o que podemos fazer para evitar isso? O alcoolismo e as quedas em idosos estão relacionados de várias maneiras. Quando uma pessoa mais velha bebe muito álcool, isso pode fazer com que ela tenha mais chances de cair. É importante lembrar que naturalmente os idosos têm uma maior probabilidade de sofrer quedas por uma combinação de fatores físicos, médicos ou ambientais, que são explicados pela diminuição da força muscular e coordenação motora, perda de densidade óssea, problemas de visão e audição e entre outros. O álcool é capaz de acentuar ainda mais esse problema nos idosos. Isso acontece porque o álcool atrapalha ainda mais o equilíbrio e a habilidade de caminhar direito nos idosos, o que torna a pessoa mais propensa a tropeçar e cair. Além disso, o álcool faz com que os músculos fiquem mais fracos, o que torna difícil para os idosos segurarem o próprio peso e evitarem quedas. E tem mais, o álcool faz a pessoa urinar mais do que o normal, o que pode levar à desidratação, deixando a pessoa tonta e fraca, o que também aumenta o risco de quedas. E é importante lembrar que o álcool pode bagunçar a nossa capacidade de pensar e de tomar decisões. Imagine que o seu cérebro é como um computador, que você ajuda a você fazer escolhas inteligentes para se manter seguro. Quando você bebe muito álcool, esse computador cerebral fica um pouco confuso. Assim, fica mais difícil para você perceber os perigos que estão ao seu redor, como coisas que podem fazer você escorregar e cair. Portanto, beber muito álcool pode tornar mais difícil evitar quedas,
porque seu cérebro não funciona tão bem para protegê-lo. Beber demais por muito tempo pode deixar os ossos fracos, quase como se o álcool sugasse o que faz os nossos ossos ficarem fortes, que é uma substância chamada cálcio. E o problema é que os ossos fracos quebram mais fácil, especialmente se a pessoa for mais velha e der uma queda. As quedas podem trazer muitos problemas para os idosos, principalmente quando batem a cabeça ou quebram algum osso, como o fêmur, pois isso aumenta a chance de um idoso precisar ficar internado e até ficar com sequelas irreversíveis, o que vai prejudicar a sua vitalidade. Para evitar que o álcool cause quedas em idosos, é importante ajudar os pacientes a parar de beber demais. Também é uma boa ideia fazer com que a casa fique mais segura, tirando coisas que podem fazer eles tropeçarem, como alguns tapetes soltos. É importante instalar corrimão e garantir que a casa esteja bem iluminada, também a fim de evitar quedas nos idosos. E é essencial que eles recebam ajuda médica e conversas de apoio para superar o problema com o álcool. Bom, e o consumo de bebidas alcoólicas pode contribuir para o surgimento da doença de Alzheimer? Sim, a gente vê que o consumo excessivo e prolongado de álcool ao longo da vida pode levar, sim, a danos cerebrais, incluindo a deterioração das células cerebrais, os neurônios, e a diminuição da função cognitiva. Alguns estudos até mostraram que beber muito álcool aumenta em até 3 vezes o risco de desenvolver problemas de memória e demência, como o próprio Alzheimer. Além disso, o álcool pode também interferir na absorção e utilização de nutrientes essenciais para o cérebro, como a tiamina, que também é conhecida como vitamina B1 e desempenha um papel importantíssimo na produção de energia e no funcionamento adequado das células cerebrais. A deficiência dessa vitamina pode contribuir para o desenvolvimento da demência. Isso porque a tiamina ajuda as células cerebrais a produzir energia a partir do açúcar que a gente come. Se a gente não tem o suficiente dessa vitamina, as células cerebrais não conseguem produzir energia suficiente para funcionar de uma forma correta. E a falta dessa vitamina também contribui para a formação de emaranhados de proteínas e placas no cérebro, que são características do Alzheimer. É importante destacar que o consumo moderado de álcool não está associado a um risco significativo de demência. No entanto, o consumo excessivo e crônico de álcool pode ter efeitos negativos na saúde do cérebro, especialmente em idades mais avançadas. Então é sempre recomendado buscar uma orientação médica e limitar o consumo de álcool para manter uma boa saúde cerebral. E como eu paro de beber? É importante ressaltar que parar de beber álcool pode ser um desafio, especialmente para um idoso alcoólatra. É importante abordar essa questão com muito cuidado e considerar a saúde geral no idoso. O primeiro passo é conversar com um profissional de saúde. Eles podem avaliar a saúde do idoso e criar um plano de tratamento adequado, que pode incluir medicamentos para reduzir a dependência do álcool. Além disso, é necessário procurar apoio emocional. A dependência de álcool é muitas vezes associada a fatores emocionais, como solidão, depressão ou ansiedade. O apoio de amigos, familiares ou de um terapeuta pode ser essencial para ajudar o idoso a enfrentar esses desafios emocionais. É importante também remover ou limitar o acesso ao álcool em casa. Isso pode incluir esvaziar a casa de qualquer bebida alcoólica, pedir ajuda a amigos ou familiares que não ofereçam álcool e evitar eventos sociais onde o álcool seja uma tentação. Além disso, existem grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, que podem ser muito úteis. Esses grupos fornecem um ambiente de apoio onde o idoso pode compartilhar experiências e receber ajuda de outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Em alguns casos, medicamentos podem ser prescritos para ajudar a reduzir os sintomas de abstinência e a vontade de beber. O tratamento médico é supervisionado e essencial para garantir que esses medicamentos sejam seguros e eficazes. Por fim, mesmo após parar de beber, o idoso deve continuar a ser monitorado por um profissional de saúde para garantir que sua saúde esteja se recuperando e para detectar qualquer complicação de saúde relacionada ao álcool. Lembrando que cada pessoa é única e o tratamento deve ser adaptado às necessidades individuais
do idoso alcoólatra. E a dependência do álcool é uma doença séria, mas com apoio adequado é possível parar de beber e melhorar a qualidade de vida. Então é isso, pessoal. Com essa pergunta encerramos o nosso GeriCast. Espero que tenham aprendido bastante. Muito obrigado pela participação.